Pronto, Olívio, tô começando a gravar. Pode falar, né? Só um segundo. Só um segundo. Ok. Nós temos no grupo uma amiga nossa, a Gláucia, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Glaucia. Boa noite. Vamos fazer a prece inicial, gente. Vamos lá, meu filho. Porque eu estou resolvendo um negócio sério. Não, Oi, Glaucia, boa noite. Vamos pedir a Gláucia para fazer, né? Que a Gláucia tá Boa chegando, noite, né? Toninho. Faz a peça, Gláucia. Faço. Vamos lá. Muito bem. Vamos pra cá. Vamos lá, posso começar? Pode sim. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e acalmar um pouquinho os nossos corações. Amado Mestre, Senhor das Maravilhas, te agradecer por mais um momento, por mais um estudo. Obrigada, nosso irmão, por toda a proteção que nos dá, por todo o amor, por nos abastecer de amor, de atenção durante todo esse tempo. Na noite de hoje, Senhor, nos ilumina, nos ajuda a indicar a palavra que foi dita, que possamos utilizar a teoria para colocá-las em prática. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Ok. Oi, Elisângela, boa noite. Tudo bom? A Regina tentou entrar aqui, está falando comigo aqui, a Regina. Deixa eu ver aqui, só um minuto, gente. Ok. Regina aqui. Peraí. Fernandes, pode começar. Ok, meu amigo. Nós ficamos... O pessoal entrar aqui porque Nós a ficamos Regina no terceiro parágrafo aqui, viu? não sei o que foi que houve, então não entrou. Pronto, bora lá. Eis o que é preciso partilhar. Março, Os que ainda não creem, primeiro item, né, do março. não por uma precipitação intempestiva, sim, tem aquele restinho, sim, mas verdade. com prudência e sem chocar de frente Isso, pronto. os preconceitos longamente arraigados. Não se arranca uma velha árvore de um golpe só, como se fora um pé de erva, mas pouco a pouco. Semeai desde agora, porque mais tarde quereis colher. Semeai o grão que virá a frutificar no terreno que tiverdes preparado e cujos frutos vós mesmos colhereis, porque Deus vos levará em conta o que tiverdes feito por vossos irmãos. Comentários, vamos começar aqui pelo Zé Ricardo. Aí comenta por último, tá bom? Zé Ricardo, por favor. Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Eu já estava aqui. Era Zé Ricardo, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Estão me ouvindo agora? Oi. Eu tô. Ok. Sim, estamos. Oi, Regina, boa noite. Ele se refere aí
as mudanças, né? As mudanças nas religiões, se refere aos dogmas, porque não pode fazer uma mudança, né, sem levar em consideração todos esses aspectos, que são muito fortes, né? São coisas que, depositadas na mente das pessoas há séculos e séculos, né? Mas vai ser um trabalho muito forte, né, que se espera do Espiritismo, né, para a gente vencer todas essas questões aí. Mais ou menos isso que eu entendi. Exato. Quer comentar, Glaucia? Você quer comentar, Glaucia? Glaucia? Está me ouvindo? Glaucia? Está fechado o microfone. Oi, Olívio. Está fechado o microfone. Pronto. Oi, você vai comentar alguma Dá para coisa? ouvir? Assim, agora sim. eu ainda... Pronto. Eu ainda não li nenhuma vez a Revista Espírita, eu estou começando mas eu não li, inclusive, a parte de cima que o Fernandes tinha me pedido. Mas eu não sei se essa parte que o Fernandes leu, se tem a ver com o tempo, tem um tempo para colher, por exemplo, os ensinamentos de Cristo, não sei se é isso que está querendo dizer aqui, quando ele fala, os frutos vós mesmos colher, desculpa, é aqui, quando tem dizendo que tem um tempo para se colher, né? Os ensinamentos de Cristo, teve um tempo, né? Ele veio trazer novos conceitos para aquele povo que não entendia, que não compreendia ainda, né? A verdadeira essência do amor. Eu não sei se ele está falando em relação a isso, mas o que eu entendi foi isso, que é um tempo que esses irmãos estavam precisando aí, se apropriando desses ensinamentos. Então, eu acho que ele está falando disso, desse conhecimento, que aos poucos vai sendo trazido e a gente vai absorvendo de acordo com a nossa evolução. Não sei se é isso. Também é. Bora continuar aqui, pronto. Quem pode falar aqui? Pronto. Regina, você ouviu o texto? O Sérgio também, vocês ouviram o texto? Chegou a ouvir, Regina? Cheguei a ouvir um pedacinho, porque desculpa, eu entrei um pouco atrasada, embora eu li, eu entrei um pouco atrasada, porque eu tive que deixar minha neta na casa dela, e eu peguei só o finalzinho da leitura. Então, eu prefiro não comentar agora, embora eu dei uma lidinha antes da aula. Ok, Sérgio? Eu já entrei depois, Olívio. Eu já entrei depois, eu fiquei esperando o link. Aí, quando eu vi, foi quando a Regina falou, aí eu peguei e fui buscar o link. Mas aí eu não... Já entrei depois, não vi a leitura, não. O link é o mesmo, eu já salvei até o link. Eu vou ver se... Porque hoje eu estava no atendimento no Evangelho aqui e não deu para mim... Terminou agora. E eu não tive tempo de fazer mais nada por enquanto, tá bom? Mas, Fernandes, por favor, comentário. Olívio, para ficar bem fácil a gente compreendermos esses dois últimos parágrafos, compreendemos que a vinda do Cristo trouxe à vossa terra sentimentos que por um instante submeteram à vontade de Deus, mas os homens, enseguecidos por suas paixões, não puderam guardar no coração o amor do próximo, o amor do Mestre dos Céus. É tudo isso que você trabalhou e que você, com o tempo, você tem que semear isso dentro do seu coração. Ele diz que, no final aqui, ele diz que semeai desde agora, o que mais tarde querer escolher. Quer dizer, se eu quero realmente guardar comigo esses ensinamentos que servem para mim despertar para uma vida maior, entendeu? Tendo certeza que aqui é apenas um estágio, nossa vida é lá, não é aqui. Entendeu? E a gente precisa começar a trabalhar isso agora. Tá certo, meus irmãos?
Olívio, o comando é contigo. Fernandes, bora para março. Bora agora para março. Vamos para março agora. Começar a ler março. Vamos lá. Gente, a gente, de conformidade que a gente... Vamos para o item 8. A gente vai estudar sobre o item 8 é o futuro do espiritismo. Ok? Aquele comentário que você me colocou, comentário sobre os Messias do espiritismo. Aqui não diz o item, né? Apenas diz março. Acho que a primeira... É o primeiro item de março, né? Não é não? Não. Você também colocou? Não é o primeiro item de março, não. Gente, eu não tô... Ainda é fevereiro ainda, meu filho. Não, mas aqui é o seguinte, aqui em fevereiro morreu porque eu não vi mais nada falando dos Messias, não. Então entendeu? pronto, então vamos para março. Vamos para março. Então foi você que me pediu para pegar em março? Foi. Quem foi que falou? Glaucia? Pronto. Você que falou? Quem foi que falou? Em março, foi a Glaucia falou. Glaucia, minha filha, vai lá para o início do mês de março. É o início do mês de março. Isso. É o início mesmo. Ok. Comentários sobre os Messias do Espiritismo. Certo? Pronto, tá dentro daqui que a gente está estudando, né? Isso. Então, Fernandes, por favor, você é nosso oficial. Ok, meu amigo. Tendo-nos sido dirigidas várias perguntas a respeito das comunicações sobre os Messias, publicadas no último número da revista, julgamos dever completá-las por alguns desenvolvimentos que farão compreender melhor o seu sentido e o seu alcance. Primeiro, como a primeira dessas comunicações recomendasse guardar segredo até nova ordem, embora a mesma coisa fosse ensinada em diferentes regiões, senão quando a forma e a circunstância de detalhes, ao menos pelo fundo da ideia. Perguntaram-nos se os espíritos, num consentimento geral, tinham reconhecido a urgência dessa publicação, o que teria uma significação de certa gravidade. Quer comentar, Olívio? Eu vou continuar. A opinião da maioria dos espíritos é um poderoso controle para o valor dos princípios da doutrina, mas não exclui o julgamento e da razão, com uso sério todos os espíritos recomendam. Quando o ensino se generaliza espontaneamente sobre uma questão, num determinado sentido, é indício certo de que essa questão chegou ao seu tempo, mas a oportunidade, no caso de que se trata, não é uma questão de princípio e julgamento, não dever esperar o conselho da maioria para essa publicação, já que a sua utilidade nos estava demonstrada. Seria puerilidade crer que, fazendo a abnegação da nossa iniciativa, não obedecêssemos como instrumento passivo, senão a um pensamento que nos impunha. A ideia da vinda de um ou de vários Messias era mais ou menos geral, mas encarada sob pontos de vista mais ou menos errôneos, por força das circunstâncias de detalhes contidos em certas comunicações e de uma assimilação demasiado literal por parte de alguns com as palavras do Evangelho sobre o mesmo assunto. Esses erros podiam ter inconvenientes materiais, cujos sintomas já se faziam sentir. Importava, pois, não deixar que se propagassem.
Eis porque julgamos útil dar a conhecer o verdadeiro sentido no qual essa previsão era entendida pela maioria dos espíritos, retificando assim, pelo ensinamento geral, o que o ensino isolado podia ter de parcialmente defeituoso. Pronto. Gente, bora ver aqui. Vamos comentar isso Bora aqui, ver. porque vai começar agora o o número 2, o item 2. Vamos lá. Pronto. O Fernandes, tu fica para o último, viu? Você é o nosso último a comentar, tá certo, amigão? Ricardo. Cláudia. Ricardo, bora lá, Ricardo. Ok. A minha amiga Elisa vai comentar hoje, viu? Certo. Vai lá, Ricardo. Ok. Então, nós estamos vendo aí que no início da revista do mês de março, ele está realmente se reportando ao que a gente estudou, que foi aquele texto sobre os Messias do Espiritismo. Então, aí, Kardec vem justificar aquela divulgação e vem dizer como ele procedeu. Então, a gente percebe aí a seriedade do trabalho de Kardec. Cada vez eu sou mais fã desse trabalho, né? Então, o que me chamou aqui a atenção é que quando ele diz assim, existia já umas indagações, né, sobre o consentimento dos espíritos em relação àquele material que tinha sido obtido, né, e sobre a urgência dessa publicação. E aí, quando ele fala aqui, a opinião da maioria dos espíritos, isso me chamou a atenção. Opa, não existe unanimidade lá, né, porque a maioria, então alguns concordaram e outros não, né? A maioria concordou, mas teve que discordar, né? Mas mesmo assim, ele se refere aqui a esse controle poderoso, né? E que não exclui esse julgamento da razão e que nessa parte todos os espíritos concordam, né? Com relação a essa crítica que deve ser feita. Então, o que eu achei aqui é que ele segurou, como ele tinha falado no início, porque as comunicações elas ocorreram a partir, se eu não me engano, de 1861. Então, tem de 61, de 62, e ele segurou até essa revista para fazer a publicação. Então, ele fez um trabalho muito, muito firme nisso aí, porque ele encontrou algumas divergências, algumas inconsistências. Mas, assim, ele verificou que, na realidade, o tempo não era aquele imediato. Ele tinha que segurar essas informações. Foi como ele fez quando publicou em 1868, em fevereiro de 1868. Então, eu acho que era isso aí que eu queria comentar. Não, é verdade. Kardec segura as publicações até 61, que dá 7 anos ele segura as publicações. Por 7 anos ele prendeu as publicações porque ele tinha que ter certeza. Kardec era uma pessoa muito, muito criteriosa. Nós comentamos aqui que ele era um espírito muito bem preparado e ele tinha paciência, resignação para ir publicando aos poucos e observando, ver como é que acontecia. Porque realmente ele não podia se precipitar. A precipitação faz aqueles que realmente, pessoas assim como nós ainda, a gente se exagera um pouco, mas Kardec não. Kardec era muito, muito preparado. E eu entendo, Kardec conversando com o Fernandes, com o Francisco, que ele talvez seja um dos ministros do Cristo, né? Então, para chegar a ser ministro do Cristo, gente, para receber essa missão, não é brincadeira. Gláucia, por favor. Olívio, eu queria... Olívio? Gláucia? Alô, oi? Estão ouvindo? Oi, então... Não, sim, estamos. A minha internet não está muito boa, não. Eu não estou conseguindo ouvir vocês direito, não. Tá todo tempo falhando. Eu não entendi muito bem o que vocês falaram, não.
Tá certo. Então, vamos passar adiante. Aí, tu vê se você vê se ela melhora um pouquinho. Tu já desligou a câmera, e desligou outros acessos à internet. Oi? Glaucia? Isso, entendeu? Bora para a Regina, então, por favor. Pois que, Glaucia? Pois fique tentando ouvir, porque está cortando muito a internet. Fique tentando só ouvir. Regina? Regina? Eita, que a minha também tá, viu? Mas vamos lá, a minha também tá. Tá cortando e tá meio ruim também. Eu vi o Zé Ricardo. O Zé Ricardo fez um comentário aí que eu disse assim, vixe, o Zé Ricardo veio aqui ler o meu pensamento. Porque ele frisou justamente essa primeira dessas comunicações, trazendo... Regina? Caiu. Da recomendação. Essa opinião... pode falar. Não, pode falar, que eu tinha cortado você. Tinha cortado. Vai. Tá ruim. Essa opinião da maioria dos espíritos é um controle poderoso para o valor dos princípios da doutrina. Essa opinião seria o CUI, aquele Sim. controle universal dos espíritos, né? Agora, o que eu achei que eu vou frisar aqui, pois é, o CUI mesmo. Agora, o que eu achei interessante é porque a opinião da maioria dos espíritos é um controle poderoso. Quer dizer, então, que não existe unanimidade. Existiu alguma discordância. Vocês entenderam assim também? Sim. Concordamos. Eu entendi assim, Regina. O Zé Ricardo também falou. Porque está falhando também. Eu estou ouvindo assim... A gente, então, é isso que eu achei aqui. Pois é isso aí que eu achei. E nada mais a declarar, porque o meu som está horrível, eu estou ouvindo vocês falhando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Então, vou ser ouvidos agora aí. Ok. Conceição, você chegou a ouvir todo? Estou acompanhando. Conceição, você ouviu toda a leitura do Fernandes? Ouvi. Eu acho que ele não falou porque nós somos muito apressados. Quando a gente tem uma notícia dessa, a gente começa a procurar em todo canto um Messias. Eu acho que ele custou até que ele tivesse certeza que ele poderia dar essa notícia sem fazer muito alarde, né? Isso. Ok, Conceição, obrigado. Fernandes, fecha aí, por favor, amigo. Meu amigo, tem um texto aqui que reforça tudo isso que está sendo dito aí. Ele diz, não é uma questão de princípio e julgamos não dever esperar o conselho da maioria para esta publicação, já que a sua utilidade nos estava demonstrada. Ele falou que a utilidade dessa informação era muito importante para todos nós, entendeu? Mas é passível desse julgamento, né? Dos espíritos que recomendaram a ele, né? Porque para a gente não ficar, como a Gina falou, precipitado com essa vinda de vários messias. E você perguntar, ele reencarnou aonde? Onde é que ele está? Certo? Quem é ele? Isso não nos importa para uma missão tão nobre quanto a deles. É bem provável que esteja entre nós, entendeu? Mas não sabemos. Porque não é importante para nós. Com certeza, Jesus veio numa época muito difícil. E essa agora, eu acredito que muitos se acham conhecer muita coisa, com todo o desenvolvimento tecnológico que existe, eu acredito que esteja mais complicado ainda, sabia, Olívio? Deixa eu te fazer uma colocação, Fernandes. Olha, faça, meu filho. O Cristo ficou assim, ele ficou, quantos anos ele ficou? 30 anos, foi 29. Ele era conhecido, mas não era conhecido assim,
tão quanto começou a sua missão. Será que o Messias já nasceu, está aguardando só a oportunidade para começar a se manifestar? Será que é isso também? É isso que eu acho, sabe por quê? Porque Jesus, nós temos dois momentos com Também Jesus. Nós temos um momento dele com 12 anos e outro com 33 anos. Aí você pergunta, e nesse período ele estava onde? Ele estava fazendo o quê? Né? Não estava fazendo nada, ele já vinha preparado, ele já vinha pronto. Entendeu? Ele já vinha pronto. Nesse período, pegando aqui essa deixa do Fernando, me perdoe aí a intromissão, mas eu entrando, nesse período existem N especulações de onde Jesus viveu. Falam que foi com os essênios, falam que foi com aquela outra, uma tribo que era tipo a do João Batista, que João Batista também era essênio. Então a gente não sabe mesmo, nada tem que a gente possa dizer de Jesus dos 12 até os 30 anos, né? Até os 29 e 30 anos, não é isso? Foi quase um anonimato. Foi uma coisa assim... Não se tem uma coisa definida. Quer dizer, até 12 anos a gente sabe, e depois de 29 até 33 se sabe. Mas nesse outro período tem muita coisa contada, mas nada que a gente possa sentir firmeza, né? Mas quando eu digo que ele estava pronto, Olívio, é que aos 12 anos, ele estava lá no Sinédrio discutindo com os doutores da lei. Com os anciões, sim, entendeu? É verdade. Certo? Entendi. Entendi perfeitamente. Independente de onde ele estava, foi o único homem que soube a definição de amor. Elis? Independente de onde ele estava, foi o único ser que soube definir o que era amor. Porque antes, né? Sim. Antes era olho por olho e dente por dente. Depois veio a definição do amor, né? E aí a gente vê como é um espírito que já veio preparado de outras dimensões, verificando que como nós somos pequenos. Ele nem escreveu nada, precisou mudar a nossa mente e a gente continua aqui sem entender, né? Ele só tinha 40 bilhões de anos, só isso, só 40 bilhões de anos. Então, Jesus é o Espírito da Terra. Né? Fernandes, bora continuar, que o próximo parágrafo é muito interessante para a gente sentar e conversar. Tá? Ok, meu amigo. Ok, vamos lá. Disseram que os messias do Espiritismo, vindo após a sua constituição, apenas secundário seria o seu papel. E se perguntaram se este era bem o caráter dos messias. Aquele que Deus encarrega de uma missão pode vir utilmente para o objeto de sua missão está realizado? Não seria como se o Cristo tivesse vindo depois do estabelecimento do cristianismo, ou como se o arquiteto encarregado da construção de uma casa chegasse quando esse já estivesse construída? A revelação espírita... E agora, né? Começar aqui pela Regina. Vamos medir aqui, o Fernando fica por último ainda. Começar pela Regina. E agora, Regina? Essa colocação da revista. E agora? Ele já estava pronto. Foi o que eu falei. Com 12 anos ele estava discutindo lá no Sinédrio. A Cláudia caiu. Por que a Cláudia saiu, meu Deus? Caiu. A Cláudia caiu. Oi, gente. Estão me ouvindo? Hoje está aqui. Estamos, sim. Estão ouvindo? Gente, essa leitura aí do Fernandes, ela é bem... Aquele que Deus encarrega de uma missão pode vir utilmente quando o objetivo de sua missão está realizado. Pelo amor de Deus, né? E esse do arquiteto chegar depois que a construção está feita? Bem... E agora? A minha opinião, na minha santa ignorância, claro que não, né? Chegada do arquiteto, quando a construção está feita, tirou, para mim, na minha visão, a chegada do arquiteto, quando a construção está feita,
deu ao arquiteto a inutilidade naquela construção. Quer dizer, se ele chegou com a missão que já estava realizada, eu não sei, eu achei isso aqui tão forte, né? É isso aí. Sim, por isso que eu achei interessante. Achei muito interessante entender isso, né? Uma colocação é uma colocação muito, sabe como? Muito profunda. Muito profunda, essa daqui mesmo. Porque como é que um arquiteto chega depois que a sua obra já está feita? É até uma coisa assim, é uma coisa sem nexo, sem lógica. Sem lógica. Você imaginou o Cristo chegar depois que o Cristo não tivesse instalado? Como é que ia ser isso? Não tem o menor sentido. E lógico, eu chegar numa casa para fazer uma faxina, eu chego lá, a casa já está toda faxinada. Se está toda faxinada, alguém fez a faxina, então esse alguém era que estava destinado a fazer a faxina. Então, quer dizer, é ilógico isso mesmo. É isso aí que eu vejo. Passo para você. Ricardo? Oi, eu entendi aqui que fizeram um questionamento para ele, né? E Kardec, ele tenta responder o que, na meu entendimento, me disseram para ele. Ora, se a revelação do Espiritismo já aconteceu, por que devia vir outros messias? Né? Se o cristianismo já é como se o cristianismo tivesse sido realizado e que tivesse que vir e o Cristo viesse depois, se ele já tinha feito, se a missão já tinha sido realizada. Eu entendo aí que alguém fez esse questionamento para Kardec e ele começa a detalhar aí nesse primeiro parágrafo, porque essas revelações, elas estão, eu entendo que elas estão suscetíveis de mais complementos mais na frente. Então, eu acho que com o desenrolar da leitura, a gente vai entender melhor o que o Kardec está respondendo a esse questionamento que foi feito. Né? Pelo que está dito aqui, no princípio, é que se houve a revelação, não devia mais vir nenhum Messias, porque já é o arquiteto que estava vindo depois da obra feita. Eu entendi assim. Sim. É uma pergunta que fica no ar. Aqui fala assim, moço Messias. Qual seria... Então, só para supondo. Se o Espiritismo já está implantado, ou seja, então o Espiritismo não precisou de nenhum Messias, correto? Se outro Messias aparecer, é para trabalhar nesse mundo de regeneração? Agora quem vai finalizar... Oi, Juliana. Boa noite, Juliana. Glaucia, está ouvindo? Né? Conceição. Boa noite. Vai lá, Conceição. O que eu acho é que se vem outros Messias, é porque nós precisamos ainda... Alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Oi? Agora. Estou ouvindo. Mas o Olívio não está, não é? Vai, Fernanda, então, já não está podendo falar. Agora fala, fecha aí, Fernanda. A Conceição estava falando, a Conceição está falando. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Eu acho, se vem outros Messias, é porque não está completo o que o mundo vai a situação que nós vamos passar. Nós vamos precisar, na nossa ignorância, nós vamos precisar de muita ajuda para vencer o que nós estamos passando. Então, nós precisamos de alguém que seja um líder, pelo menos um líder, para poder levar a população a chegar até onde a gente vai ter que ir, né? Por isso que vai ter sempre alguém que venha levantar moral. Você quer dizer outro Messias, Conceição? Seria isso? Eu acho que não é outro Messias. Eu acho que é um líder qualquer que vai nos dar força, vai tirar a gente desse pessimismo, vai mostrar que o caminho para a gente seguir. Eu acho que vai ter sempre alguém mais alto que nos leve em frente.
Isso não pode ser o espiritismo? Ok, Conceição. Nós temos que lembrar que a população terrena está sendo mudada. Está vindo aí outros espíritos para nos auxiliarem. A gente pode lembrar que tem as crianças que sol, crianças índicos. Então, assim, já é o princípio de um novo tipo de religião. Será que essas pessoas que estão vindo, elas vão precisar de igrejas que nem nós? Se nós vamos passar pelo mundo agora, não mais de prova e expiação, mas um outro tipo de mundo, que tipo de espírito será que vai povoar? Né? Então, a gente tem que ver assim, a gente está pensando em um líder corporal, que ele venha, como veio Jesus há 2000 anos. Será que vai ter essa necessidade? Ou as colocações aí eu dela, muito boas as colocações da Glaucia. Não, da Elisângela. Desculpa, da Elisângela. Pronto. Se eu só fazer uma colocação, antes que o Fernando feche aqui o nosso comentário, o que a Elisângela colocou, ela falou que talvez não precise de... Com certeza não é, Elisângela, a questão eu também acho assim, mas eu entendo também que a gente está passando por esse momento de eclipse na Terra, eu acredito que deve vir algum Messias. Agora, saber o que... Eu acho que ele vai dar implementação no próprio Espiritismo, porque eu entendo assim, eu entendo que o Espiritismo, que foi nos trazido, são atemporais, para os próximos 1000, 2000 anos. Vai, Fernando, fecha aí, Fernando, por favor. Como eu disse que Jesus tinha se encontrado com os doutores aos 12 anos de idade, a doutrina nos fala que ele passou 4.000 anos se preparando para reencarnar na Terra, e já veio pronto. Ele não pensou em ir para os essênios, coisa alguma, ele já veio pronto, entendeu? E ele mostrou isso em todos os momentos. A necessidade da volta de um Messias, quer dizer, um ser com esse mesmo poder, essa mesma preparação de Jesus. Por que não chamar de Messias? É o Messias, é um outro Messias, mas vai vir. Olha, até um dia desses fazíamos uma confusão muito grande de reencarnação e ressurreição dos mortos. E vem um Celestino nos esclarecer que a reencarnação é na carne, a ressurreição é no plano espiritual. Quando o espírito chegou ao último estágio de espírito puro, sem haver mais necessidade de reencarnar, aí sim é a ressurreição dos mortos. Ele não precisa mais reencarnar, ele ressuscitou-se dessa necessidade de estar desencarnando. Ele está pronto. Vai ficar com esse grupo, né, de espíritos divinos, entendeu? Trabalhando pelo bem da humanidade inteira, do universo inteiro. Porque não somente a Terra é povoada. Deus não fez esse universo todo, com tudo que existe, para nos encantar com essas estrelas maravilhosas. De forma alguma. Um ser inteligente como Deus não pode fazer as coisas assim só para encantar. Existe um porquê. Nada acontece por acaso. Então, vem esse ser justamente para nos esclarecer tudo isso. Talvez não a nós mais, mas as novas gerações, como a Elisângela falou. Entendeu? Que a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. E a gente lembra bem que Jesus falou que só os bons herdariam a Terra. Entendeu? O gabarito de bom para Jesus é muito alto. Entendeu? Ele disse, bom é meu pai que está no céu, meu amigo. Eu posso lembrar uma coisa? Eu não sei se vocês viram, mas todo mundo imaginava que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra de explosões. A gente não precisou disso. A nossa Terceira Guerra foi esse vírus que fez todo o planeta parar. Né? Todo mundo hoje é um pouco diferente. Todo mundo hoje aprendeu ou está aprendendo a conviver consigo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar, assim, até fazer nossa reforma íntima, eu acredito que seja
nos perdoar. Porque a gente só tem, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, o primeiro é o nosso perdão. Perdão porque a gente ainda comete muitos atos que magoam o outro, né, que choca o outro. E esse aprender a conviver consigo mesmo, já começa assim um pouco de solidão. Aí você vê os seus princípios. Por isso que eu acredito muito que o igrejismo, nessa nova geração que vem aí, ele vai perder um pouco de força. Talvez as comunidades, em termos de ajudar, porque o vírus também semeou isso. Como a gente precisa ver no outro uma fonte de ajuda. Porque se é ajudando que a gente é ajudado, que a gente vai se conhecendo, né? Sem esquecermos que o que mais Jesus nos ensinou foi amor. Amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E, olha, a reencarnação aqui da Terra não é fácil. E se não nos amarmos uns aos outros, fica muito complicado vivermos aqui. Apegando somente às coisas materiais, coisa que é para uso do corpo, que a gente sabe que a gente não leva para canto nenhum. Fica tudo aqui, o que é para uso do corpo fica aqui, que é matéria. A gente tem que começar a pensar, cuidar do corpo e do espírito, lembrar da parte espiritual nossa, que é muito séria. E Jesus sempre nos falou isso, sempre nos mostrou isso, entendeu? Para cuidar das coisas do céu, não as coisas materiais que a taça e a ferrugem corrói. Ele nos lembrou tudo isso, Jesus nos falou tudo isso, nos mostrou tudo isso, mas parece que a gente esquece, entendeu? A gente acha bonito, acha lindo no evangelho, mas da teoria para a prática existe uma distância enorme. Você colocar na prática, como o Jerônimo falou, quando chama o irmão para o trabalho, o irmão recua logo. Se afasta da casa espírita, entendeu? Não fala em servir, ajudar o próximo, trabalhar, entendeu? É complicado, entendeu? Então a necessidade desse Messias é para colocar as coisas nos cantos, hein? Vamos lá, meu filho. Vamos. Porque senão a gente vamos encerrar pelo menos esse segundo parágrafo, tem muita coisa para ler ainda. A Glaucia está tão caladinha, rapaz. Glaucia? Oi? Eu já caí. Tá duas certo. vezes aqui a internet, eu tô escutando, às vezes eu Muito não bem. escuto, eu aqui, viu? Pois fique caladinha, ficou ouvindo bem direitinho aí. Ok, cara. A revelação espírita deveria realizar-se em condições diferentes de suas irmãs mais velhas, porque as condições da humanidade não são as mesmas. Sem voltar ao que foi dito a respeito dos caracteres desta revelação. Lembramos que, em vez de ser individual, ela devia ser coletiva e, ao mesmo tempo, produto do ensino dos espíritos do trabalho inteligente do homem. Não devia ser localizada, mas fincar raízes simultaneamente em todos os pontos do globo. Esse trabalho se realiza sob a direção dos grandes espíritos que receberam missão de presidir a regeneração da humanidade. Se não cooperam na obra como encarnados, nem por isso deixam de dirigir os trabalhos como os espíritos. Como disso retemos as provas. Seu papel de Messias, portanto, não se apagou, pois que o realizam antes da sua encarnação, e não é senão maior. Sua ação como espíritos é mesmo mais eficaz, porque pode estendê-la a toda parte, ao passo que, como encarnados, é necessariamente circunscrita. Hoje eles fazem como os espíritos, o que o Cristo fazia como homem. Ensinam mais pelas 1000 vozes da mediunidade. A seguir, virão fazer como homens o que o Cristo não pôde fazer, instalar sua doutrina. Que maravilhoso. Bora lá? Bora começar. Cadê Regina? Regina caiu? Regina caiu. Ricardo, começar por ti de novo. Ok. Bora conversar sobre isso aqui. Muitíssimo interessante esse parágrafo, né? Eu entendi aqui
quando ele fala da revelação espírita, que vai realizar em condições diferentes de suas irmãs mais velhas, ele está se referindo à primeira revelação que foi personalizada em Moisés e à segunda revelação que foi personalizada em Jesus. Já o Espiritismo, ele não veio personalizado em ninguém, porque ele veio por um conjunto de espíritos, né? E trabalharam nisso aí, e com um trabalho inteligente do homem, né? Que se foi, a doutrina, ela não tem uma personalidade, né? Agora, o que eu achei muito interessante aí é que necessariamente os Messias deverão estar encarnados para realizar o trabalho. Eles podem realizar os trabalhos na espiritualidade, até porque seria mais eficaz dessa forma do que ele chegar só na condição de encarnado. Então, exige todo, no papel do Messias, ele não se apagou por não estar encarnado, mas pelo todo o trabalho que ele poderá fazer antes. Agora, eu queria, e que continuam fazendo. Quem sabe se os Messias não estão já atuando dessa forma, para depois ir fazer o fechamento mediante a encarnação, ele já deixa uma incógnita muito interessante para a gente pensar dessa forma. Agora, eu queria também levantar aqui um ponto, pelo seguinte, porque o tempo todinho, Kardec está falando dos Messias do Espiritismo. Olhe bem, não está falando de um Messias. Então, quando a gente fala em Messias, normalmente a gente tem uma ideia de uma única pessoa. Mas não é. Pelo que ele está explicando aqui, é um conjunto. Os Messias formam uma grande equipe que já pode estar, inclusive, trabalhando todas essas mudanças para depois chegar a consolidar. E dentro do Espiritismo, né, Ricardo? Dentro do Espiritismo. Você colocou. Sim, e dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo. Ele está o tempo todo frisando dentro do Espiritismo, não é dentro de outras religiões. Então, e esse trabalho dos Cristos, dos Messias, né, eles são fortes porque eles têm como propagar isso aí, como ele usa muito bem aqui a metáfora, pelas vozes dos médicos, a mediunidade. Então, esse trabalho pode estar sendo todo articulado já para depois ir para um fechamento em nível de encarnação. Eu entendi assim esse parágrafo. Regina, por favor. Como é que você está entendendo esse parágrafo? Ei, posso falar aqui uma coisa? Posso? Pode até duas. Eu ouvi, como eu disse para vocês, eu estou indo e voltando. Essa colocação aí do Zé Ricardo, dos Messias, que eu também acho que sejam desencarnados. E eu estava aqui pensando na hora que o nosso irmão Fernando estava lendo. O Caritas, a gente pensa que é uma pessoa, é um grupo de espíritos. Tem alguns livros, algumas pessoas que defendem que o Espírito da Verdade não é... dizem que é Jesus, né? Mas eu já ouvi também palestrante dizer que o Espírito da Verdade é uma equipe de Messias, de espíritos no mesmo nível de Jesus. Aí a gente fica pensando assim, eu também não acredito que sejam encarnados. Eu acho que eles têm, o Zé Ricardo falou aí muito bem, eu acho que eles no plano espiritual, eles têm condição de ajudar muito mais do que se eles estiverem encarnados. Encarnados, eles têm limitações de não ajudar. Aí eu aqui esses Messias, que a gente diz, os Messias do Espiritismo, poderia ser o próprio Espiritismo e os trabalhadores de Jesus que estão ajudando na divulgação, na implantação, na prática do Espiritismo, para que a gente possa entender aí, gente. Fez sim, fez, mas eu realmente nunca pensei sobre isso. Deixa eu só fazer a colocação aqui, minha amiga Regina. Por favor. Amiga irmã Regina. Na Revista Espírita, né, Fernandes, que nós já estudamos nas primeiras semanas, ele diz, a gente leu aqui, comprovou que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. E Kardec tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele diz o seguinte:
que só o Cristo acabou. Então, ele até faz um comentário que talvez outros espíritos queiram se passar por Espírito da Verdade, mas só existe um. Então, eu fico com a Revista Espírita Isso. e com a... Eu também. Olha, o primeiro que eu também sou fã do Haroldo Dutra. O que ele escreve, eu bato martelo porque eu acho que ele é um... Mas eu já ouvi, eu quero trazer isso para o nosso questionamento. Eu já ouvi estudiosos, pessoas que estudam mesmo, conferencistas, que estão bem... como dizer assim, não são pessoas que a gente possa desprezar a opinião, não. Falando até de equívocos em relação ao próprio Haroldo Dutra quando diz isso. Eu já ouvi pessoas assim bem falar sobre o Espírito da Verdade. Vocês nunca ouviram isso, não? Esse comentário que o Espírito da Verdade pode ser uma equipe de Messias? Vocês já ouviram falar isso? Já ouvi várias vezes. Sim. Mas na Revista Espírita, nós aqui estudando, eu tirei essa dúvida. Aqui daqui a gente diz, o Paperaço, depois daqueles comentários lá, de fevereiro de 68, ele comenta. Ele comenta e também tem uma passagem aqui que o Espírito da Verdade é o Espírito familiar do Kardec. Agora não estou lembrando da passagem, mas existe isso. Eu já ouvi muito isso, mas a Revista Espírita, nós estudamos já aqui, e tirou essa dúvida. O Fernando estava me contando outro dia, né, Fernando? Que ele estava lá no Centro Espírita, a pessoa disse assim, porque Jesus errou. Aí o Fernando se tremeu todinho, né? Jesus fracassou, não foi, Fernando? Fernando se tremeu todo na cadeira e foi conversar com ele. Rapaz, onde foi que Jesus fracassou, pelo amor de Deus? E nós estamos mais que provado aqui pela Revista Espírita que o Messias não fracassa nunca. O que ele vem fazer, ele não erra, não se engana, né? A verdade é essa. Quanto vocês acharem que o Espiritismo, e quanto vocês acharem que essa vinda aqui, por exemplo, desse outro Messias, pode ser o próprio Espiritismo? Como a nossa irmã Elisângela falou, por outros tempos não vai a necessidade do povo que está chegando, dessas crianças que estão encarnando nesse planeta que vai ser de regeneração, não vai ter a necessidade que nós estamos tendo para ter esse aperfeiçoamento, para que esse conhecimento chegue a gente. Eles vão vir mais trabalhados, eles vão vir mais... E eu também concordo quando ela disse que nós não vamos precisar tanto de igrejar, entre aspas, porque... Sim. Não é? Mas assim, agora eu tenho um entendimento. Apesar disso tudinho, esse momento de transição é muito delicado. Eu entendo, se ele tiver de aparecer, até 2057 aparece alguém. E já foi dito aqui, né, Fernandes? Acho que foi dito aqui anteriormente, eu não preciso demorar porque eu estou meio cansado. Eu estou exausto fazendo um evangelho ali para uma pessoa que estava com ideações suicidas e me deixou muito cansado. Tomei a água aqui só, né? Mas eu entendo que deve aparecer, até 2057, algum espírito muito mais iluminado, eu acho que um Messias ou dois, para nos levar nesse período de transição. Porque, gente, a Elisângela falou, nós estamos aqui... pelo que eu li, pelo Haroldo fala, vamos ter mais 37 anos de transição e não vai ser brincadeira. Entendeu? Nós temos então, que lembrar também... Já não está sendo, né? Não está sendo brincadeira, né? Não. Já está sendo... Não está sendo. Deixa eu só complementar o que eu acho, certo? Eu acredito que agora é hora do reparo. Muitos irmãos estão sendo preparados para vir, tanto do lado mal, que precisa se reencarnar ainda na Terra, tanto que nós já temos as pessoas que são drogadas, né? E também como lado bom. Quando a gente fala em Messias, a gente tem a ideia de um único ser que vem, que vai mudar, porque quando passou aqui, passou o nosso ser principal. Mas sempre, em todas as gerações, aparece alguém de porte que se sustenta em fazer o bem, que já vem com um trajeto de amor, que tem no tempo a principal moeda, porque o tempo para ele é um tesouro, que ele tem que correr com o que ele tem que fazer aqui, com os ajustes que tem que ser feito, porque assim está girando. O tempo está passando muito rápido. Eu não senti esse ano passar e a gente está caminhando para Natal. Então, o que eu acredito? Que já nós vamos ter tanto a parte ruim que precisa reencarnar, que são os últimos anos aqui nesse planeta, né?
para ser levado para o outro, mas também com a parte boa. Já que Deus não desampara ninguém, a gente com certeza vai ser suprido com algum bom irmão que aceitou o desafio de transformar não só o planeta, mas como cada um de nós pelo exemplo. Então, não vai nascer uma pessoa só para viver andando de avião para cá e para lá. Eu acredito que no Brasil deve ter alguma força, como teve Chico Xavier, que até hoje é citado, como tem o nosso irmão encarnado lá na Bahia também. Então, em cada país desse deve ter algum mestre que fale de uma doutrina boa e acalente os nossos corações. Porque a Terra é aflita. Todo mundo passa pelo processo de dor. Infelizmente, a depuração está sendo de uma maneira dolorosa. Eu que trabalho com a parte financeira, eu vejo quantas pessoas estão passando por isso, quantas pessoas estão assim, sem o recurso para comprar comida. Então é muito complicado isso. E assim, quantas pessoas estão perdendo também os entes queridos, porque a gente não perde pelo Covid e vai viver a vida depois porque perdeu pelo Covid. A gente se transforma também nesse processo de dor. É verdade, Elisângela, eu concordo plenamente com você. Eu só fico com o pé atrás, porque eu acho que, em função de tudo que está acontecendo no planeta, eu acho que os irmãos mais trevosos não vão mais reencarnar nesse momento, não dá mais tempo. Fernandes, falta o senhor falar, né, Fernandes? Mais alguém? Bora fechar, porque o tempo estourou. A conversa foi tão boa que o tempo passou e acabou. Olha, meu irmão, eu quero só dizer uma coisa. Ele é muito claro aqui quando ele diz que como as revelações que foram ditas, como o Zé Ricardo falou, de Moisés e Jesus, ele não será personificada, mas porque a doutrina é a doutrina dos espíritos. Então, essa revelação que vai se espalhar pelo mundo inteiro é a doutrina. E quanto Jesus se é a verdade ou não, ele é claro quando diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele esclarece. Ele deixa claro isso aí para todo mundo. Entendeu? E ele nos mostrou que essa verdade, entendeu? É levada até os dias de hoje e será sempre. Porque a moral do Cristo, ela permaneceu inabalável. Se quiseram mudar alguma palavra, alguma coisa, tudo bem, mas a moral, o ensinamento, esse ninguém pode mexer, não. Está inalterável até hoje. E será para as outras gerações. E os outros irmãos que estão no plano espiritual, trabalhando como Messias, eles virão encarnar como homens para instalar a sua doutrina. É como ele disse, implantar mesmo direto. Fazer com que o Espiritismo seja o despertar da humanidade inteira. Porque até hoje muita gente critica, acha que aqui não. Porque a doutrina, ela permanece em nós pela verdade que ela nos mostra. Não existe esse negócio de subterfúgio, o caminho é assim, não. Não existe hipótese, não. É a verdade, ponto. Ela impõe mesmo. E ela é clara para todos. Entendeu? Todo mundo entende. Não existe esse negócio. Eu não compreendi. Todo mundo chega ao ponto de compreender. Certo? Olívio, está faltando apenas o único parágrafo para a gente deixar no item 3, no terceiro, para o nosso próximo encontro. Não acha, não? Já tenho reunião, entendeu? Pois tá bom, meu irmão. Falta só 2 minutos. Eu tenho reunião. Pois tá certo. Aí não pode deixar pra gente, porque assim, a conversa foi tão boa que a gente focou, né? Meu amigo, foi tão boa, não, foi boa demais, meu irmão. Foi ótimo. Mas é até bom que a gente mastigue bem, né? Mastigue porque com a gente certeza. O estudo, com certeza. Digerindo, entendendo. Então valeu muito a pena. Viu? Ótimo. Sim, verdade. E o prazer de todas as quarta-feiras estar com você, tem coisa melhor que isso. Bora fazer a nossa apresentação. Vamos lá, meu filho. Quem vai fazer a apresentação final? Ricardo, quer fazer, Ricardo, por favor? Sim, meu irmão. A Elisângela quer fazer aqui, ó. A Elisângela pediu para fazer. Pronto, Elisângela, preferência para as damas. Preferência para as damas, não, Fernandes? É, meu filho. Vamos todos ouvir o embalo dessa
doce música que acalenta o nosso coração aflito. Deus, de extrema liberdade, de extremo amor, na noite de hoje entregamos nossos corpos, Senhor, nas tuas mãos que são benditas. Cuida de cada um de nós, fazendo com que sejamos pessoas melhores que ontem. Que aprendamos, Senhor, a usar sempre o amor como bússola, a usar, Senhor, os desejos dos nossos corações para fazer desse planeta um lar, para abrigar tantos irmãos que estão aflitos. Que sejamos, Senhor, centelha tua de aprendizagem. Obrigada, Senhor, por proporcionar a cada um que aqui esteve um melhor conhecimento da tua leitura de ouro. Senhor, ameniza corações aflitos desde já e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim irmão, foi muito bom. Gente, abraço, obrigado. Muito bom, um abraço, beijo do coração. Boa noite a todos. Boa noite, meus Boa irmãos. noite. Boa noite. Abraço, Conceição, Juliana, Zé Ricardo, Glaucia. Boa noite, obrigada. Fiquem em paz. Abraço. Paz e luz. Tchau, tchau.